Quero agradecer pela oportunidade de estudar com os irmãos o capítulo 8 de Daniel. E esse é um capítulo dos mais emblemáticos que nós temos no livro de Daniel, porque é um capítulo, não que seja difícil de interpretação, mas ele é complexo no entendimento, no ensino existente nele, né? Como bem disse, um dos capítulos mais complicados para a interpretação, o capítulo 11 do livro de Daniel. Então nós vamos fazer o seguinte, já estudamos aqui o 7, e hoje nós vamos estudar o 8, nós vamos ler o capítulo 8 de Daniel, e em seguida nós faremos a exposição do estudo, e aí conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês poderão fazer as perguntas, tá bom? Então vamos ler aqui o capítulo 8, antes... peço a todos que elevem os pensamentos, vou fazer uma oração breve aqui. Senhor, nós vamos abrir agora a Tua Palavra para o estudo, e nós rogamos a sabedoria do alto, que possamos compreender o estudo de Daniel capítulo 8, a revelação que o Senhor nos concede, que é para o crescimento da Tua igreja, do Teu povo na terra. Abençoe a todos aqueles que aqui estão, rogamos o perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, capítulo 8 diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então, aqui eu vou ler e já vou explicando, tá? Então, aqui no primeiro versículo, quando ele fala da visão que ele tivera a princípio, ele está falando das visões anteriores que já foram estudadas aqui, ok? Então vamos lá, aí ele está dando continuidade à visão. Para a gente entender o capítulo 8, a gente precisa compreender que a visão do capítulo 8 é uma continuidade das demais visões, tá? Então diz assim, quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susa, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. Ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra, pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O seu exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava:
Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Vejo, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então aqui nós já temos uma mensagem do que se trata esta visão. E é importante a gente notar esse texto, porque a nossa interpretação teológica é aquela interpretação historicista, que a gente vai acompanhando a história e aplicando o texto bíblico. Algumas religiões pegam esse texto bíblico, Daniel capítulo 8, e fazem uma interpretação preterista, ou seja, pretérito, aquilo que já aconteceu, que já foi, né? E aplicam para o passado essa interpretação, mas o próprio texto bíblico está nos informando que esta interpretação se refere ao tempo do fim, tá? Então vamos lá, verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo. Mais uma vez ele repete, que se refere ao último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste, aí ele já vai dando a interpretação do texto bíblico. Já vai explicando. Ele apresentou inicialmente na introdução o carneiro, e agora ele vai dizer quem é o carneiro, ok? Então ele vai apresentar quem é o carneiro, quem é o bode e assim por diante, tá? Então vamos lá. Aquele carneiro, verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Vocês lembram que quando vocês estudaram Daniel capítulo 2, a Média e a Pérsia é qual a sequência do império? Se lembram? Grécia. Não. Primeiro qual que é? Babilônia, Medo-Pérsia. Então ele está se referindo ao segundo reinado pós-Babilônia, o texto bíblico. Quando você estudou Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, tá? O sonho que teve. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, que é uma sequência de Daniel capítulo 2. Depois dos Medos e Persas, quem nós temos? A Grécia. Então vai sequenciando o texto bíblico aqui, o Daniel vai explicando. É como se ele estivesse aqui repetindo a informação, e isso é muito natural dentro da literatura hebraica, a repetição de dados e a repetição de informação, para que isso fica bem gravado na mente do ouvinte, do leitor do texto bíblico, entendeu? Então ele vai repetindo a ideia. Então, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Da Grécia ali surgiram quantos reis? Estão lembrados? Depois de Alexandre, 4. 4 reis, ok? Estão lembrados? Estudaram isso já, né? Então, primeiro rei. O tecido quebrado, levantou-se aqui 4 em lugar dele. Então, quem é esse chifre grande? Alexandre. E os outros 4? Os 4 generais da Grécia, que surgiram pós-Alexandre, ok? Então, vamos lá. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Olha só, então não com força igual de Alexandre o Grande. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intriga. Agora vamos lá. Grande é o seu poder, ok? Mas não por sua própria força.
causará estupendas destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Agora vamos parar aqui no verso 24. Então, aqui no versículo, até o versículo 24, quando apresenta o próximo reino, está apresentando um reino muito pior do que os primeiros reinos. Está dizendo que é pior do que a Grécia, que os 4 generais, está dizendo que é pior do que a Média e Pérsia, e está dizendo que é pior do que Babilônia. Qual foi o império que surge pós-Grécia? Estão lembrados? O Império Romano. E se você observar o texto bíblico aqui, diz que esse reino, ele é governado por aqueles que têm especialidades e intrigas, diz o texto bíblico. E esta é uma característica do Império Romano, a característica de conquistas. O Império Romano tentou conquistar o mundo conhecido. E se observando ainda mais o texto bíblico, a partir do verso 24, ele fala, grande é o seu poder, e diz ainda, mas não por sua própria força. Ou seja, o poder dele é um poder o quê? Externo. Ele é grande, mas o seu poder, a sua força, não está dentro do próprio império, está fora do império. Então, aqui o texto bíblico ele está fazendo alusão a um detalhe muito importante, que é um detalhe já que se trata de questões espirituais. O texto bíblico está aplicando para a religiosidade e a religião existente dentro do império, ok? Então diz o texto bíblico, então ele tem força, mas o que caracteriza esta força é algo que vem de fora e não de dentro. E um detalhe importante é o seguinte, naquele período, a maior força não estava apenas no exército, porque estava na crença religiosa, porque as pessoas faziam pelo exército, pela nação, pelo império, baseado naquilo que eles criam. Então o que referendava a atitude de uma pessoa dentro do império era a sua própria crença. Então, quando um líder religioso manifestava a intenção de apoiar um poder político, isto para aquele que vivia no império era algo sobrenatural, porque o líder religioso era um representante da crença que eles tinham no coração. Então, o grande poder religioso trazia para o império e para a política uma força para avançar nos seus propósitos na terra, ok? De conquistas e questões semelhantes, tá? Vamos lá, verso 25. Por suas astúcias, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aqui está trazendo e referendando aquilo que nós vimos inicialmente no texto bíblico, que faria prosperar, destruiria a verdade de Deus, destruiria o santuário de Deus. Então nós estamos vendo aqui uma informação paralela com aquilo que nós já lemos. Então vamos, verso, o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que lhe foi dita, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, nós lemos lá, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, quando trata da questão das 2.300 tardes e manhãs, nós jamais podemos aplicar as 2.300 tardes e manhãs de forma preterista, ou seja, para aquele período, como muitas religiões fazem, dizendo, não, isso é a visão das 2.300 tardes, foi para o período de Daniel ou anos posteriores a Daniel. Pelo contrário, o texto bíblico nos fala que a visão é para dias muito distantes, ok? Daniel 8. Vamos lá. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, e espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. Agora nós vamos aqui compreender esse texto bíblico mais detalhadamente. Então é o seguinte, começando aqui, diz o texto bíblico, no 3º ano do reinado do rei Belsazzar,
isso significa por volta do ano 551 a.C., diz a palavra de Deus que Daniel possivelmente aqui deveria ter em torno de 72 anos quando ele teve esta visão. Já era um senhor quando ele adquiriu de Deus esta mensagem tão importante para o tempo do fim. Nessa ocasião que ele teve a visão, nós vamos encontrar uma palavra hebraica nesse texto chamada palavra razon. A palavra razon significa visão, porém ela é diferente de todas as palavras que nós encontramos para a visão do capítulo 2, capítulo 3, 4 e sucessivamente. Onde você encontra a palavra visão, do 2 ao capítulo 7, você vai compreender a palavra visão como uma outra palavra. Mas a palavra que nós encontramos em Daniel, capítulo 8, é a palavra razon. A palavra razon, ela é muito específica, que significa visão para um tempo determinado. Visão para um tempo determinado. Em algumas línguas orientais, que ela vem de uma raiz do aramaico, significa visão para um tempo final. Nem tempo do fim, tempo final. A mesma coisa para nós na língua portuguesa. Porém, para o hebraico, isso faz muita diferença. O que está dizendo o texto bíblico? Está dizendo que Daniel, ao relatar a sua visão, Daniel estava sendo muito específico, que aquela mensagem era uma mensagem para o tempo do fim. Este é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A Bíblia também nos diz no versículo 2, que ele estava na cidade de Susa, que é província de Elão, verso 2, nós vimos aí no capítulo 8. Susa estava situada ao sudoeste da Pérsia. Estava situada ao sudoeste da Pérsia e de acordo com o historiador grego Xenofonte, ele diz o seguinte, que os reis da Pérsia posteriormente usavam esta cidade como residência do inverno. Agora veja que interessante, Daniel ele teve esta visão dentro de uma cidade ao sudoeste da Pérsia, que esta visão retratava-se também a respeito da Pérsia. E por que isso? Porque Deus ele queria referendar para Daniel a importância da Pérsia no contexto desta visão. E qual é a importância da Pérsia no contexto desta visão? A importância da Pérsia é que esta cidade que estava localizada ao sudoeste era a cidade natal de Atarxerxes. Ok? E quando você estuda... Oi? Quando você estuda as 2.300 tardes e manhãs, inicia-se com o quê? Com o decreto de Artaxerxes. Olha aí, então as coisas vão se encaixando. Veja que lindo que é a profecia bíblica. Já estudaram? Ainda não, né? Ainda não. Então as coisas vão se encaixando. Então esta cidade era uma cidade, a cidade natal de Artaxerxes. E a profecia bíblica das 2.300 tardes de manhã que nós lemos aqui em Daniel capítulo 14, ela inicia com o decreto estabelecido por ele próprio, ok? Então veja que não é nada assim por acaso que as coisas acontecem na Bíblia. Tudo Deus tem um propósito para reafirmar a sua mensagem, tá? Então vamos lá. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que nesta visão apresenta alguns símbolos que merece a nossa análise agora aqui. O primeiro símbolo que nós temos é um carneiro, diz o texto bíblico, que tinha 2 chifres. Nós lemos aqui no texto bíblico, verso 3. Ok? Alguém leia para mim o verso 3, por gentileza? Levantei os olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Ok, quando a gente vê, obrigado Osman, quando a gente vê o versículo 3 do capítulo 8, nós observamos que existia um carneiro que tinha 2 chifres e um chifre era mais alto do que o outro. Aí a gente pensa assim, mas o que significa isso? O próprio anjo, posteriormente, como nós lemos aqui no texto bíblico, ele responde qual o significado disso. Porque todo tipo de mistério na Bíblia, Deus nos traz uma revelação. O mistério de Deus sempre é revelado, ok? Então nós temos aqui uma mensagem de revelação.
E o anjo nos revela no versículo 20 o que significa este carneiro com 2 chifres. Alguém leia para mim o verso 20? E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. 20. 8, 20. Perdão, 8, 20, desculpa. É. Estava no 19. E aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Ok, então nós já sabemos que este carneiro se refere à Média e à Pérsia, o reino da Média e da Pérsia. Então não podemos ter dúvida quanto a isso. Agora, o texto bíblico também, no versículo 3, nos diz que um chifre ele era mais alto do que o outro, certo? No que se refere a isso? Embora tenha levantado posteriormente a Média, a Pérsia tornou-se um poder dominante naquele período, e quando Ciro ele derrotou Antiages no ano de 553 a.C. Ou seja, os medos, contudo, não foram tratados ali naquele momento como um povo inferior ou subjugados, mas sim eles foram tratados como confederados da Pérsia. Então, o que o texto bíblico está nos mostrando aqui? Que esse chifre, embora tenha se levantado posteriormente à Média, esse chifre, a Pérsia tornou-se um poder dominante sobre a Média. Então, este chifre, que é um mais alto do que o outro, significa que a Pérsia tinha mais poder do que a Média. E o fato de ter mais poder do que a Média não significa que este povo aqui, a Média, estava sendo subjugada, escravizada pela Pérsia, mas era confederados da Pérsia, ok? Então este é um ponto. O texto bíblico no versículo 4 nos diz que aquele carneiro ele dava marradas, diz o texto bíblico, para o ocidente. Alguém lê o verso 4? Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Maravilha. O que significa isso? Significa a conquista de Ciro. Ciro conquistando as nações, ao norte, ao sul. E a história nos retrata que Ciro conquistou, por exemplo, a Lídia no ano 547 a.C., Ciro conquistou Babilônia no ano 539 a.C. Ciro, e depois Cambises, que foi o sucessor, ele estendeu as suas conquistas na direção do sul até o Egito e até a Etiópia no ano 525 a.C. Então, esse carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte, e que nenhum rei, nenhum animal poderia suportá-lo, lutar contra ele, significa a conquista da Média e da Pérsia. Eles foram conquistando os vários lugares do mundo. Então, é esse ponto que está nos trazendo o texto bíblico. Mas no versículo 4 nos diz também que ele se engrandecia, como foi lido. Quem foi que leu o verso 4? Leia de novo então. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então o texto nos diz que ele se engrandecia. O que significa isso? Quando você vai à Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, nós vamos encontrar ali que isso significa literalmente fazia grandes coisas. Então este reino fez grandes coisas, ou seja, ele fez grandes conquistas, ele se fez grande, ele se magnificou-se no mundo conhecido da época, ok? O versículo 5 nos diz a respeito do bode. O que diz lá o verso 5? Alguém leia? Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme nos olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ok? Então, quando você vai agora no verso 21, a Jana pode ler o verso 21 também? Faltou um trechinho aí do 5, não? Faltou É. aqui. Não, o meu vai até Ah, então aqui. veja. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ok.
Está faltando aí? Produção, O 5, né? 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então nós já sabemos que o bode, aqui o verso 21, o anjo posteriormente avisa para Daniel, explica para Daniel que o bode é referência à Grécia, diz o texto bíblico. Então, mas diz o texto bíblico que esse bode, ele é identificado então pelo Império Macedônio de Alexandre o Grande. E nós sabemos pela história que Alexandre o Grande ele fez grandes coisas. Ele conquistou o mundo. Já assistiram aquele filme de Alexandre o Grande? É um filme antigo que saiu aí com... Como o nome daquele? Brad Pitt. Não, Brad Pitt foi aquele filme... Foi Troia. Foi Troia. Foi Troia. Eu agora esqueci o nome do ator. Mas o texto bíblico nos mostra que este bode faz referência à Grécia. E quando nós vamos na história, nós vamos observar que a Grécia fez grandes coisas, conquistou, diz a história que ele foi até a Índia, conquistando o mundo. Alexandre o Grande diz a história que morreu cedo. Alguns dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele passou mal depois de uma batalha. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu para ele morrer tão cedo. Mas a história nos retrata que ele conquistou o mundo. Onde podia chegar, ele chegou. Com muita velocidade, muito rápido. E é sobre isso que o texto está nos dizendo. Então, quando você olha no versículo 5, quando fala que ele veio do Ocidente, a Grécia, ela situava-se no Ocidente do Império da Média e Pérsia. Então, quando ele vem do Ocidente, está falando da sua localização. A Grécia situava-se ao Ocidente. E diz o texto bíblico que esse bode, que aí o Osman tocou no assunto, ele vem sem tocar no chão, diz a palavra de Deus. Ou seja, esta é uma descrição da grande velocidade que ele conquistou o mundo conhecido da época. Por isso que é considerado um dos maiores generais que a história já teve, Alexandre o Grande. Dos maiores nomes militares que o mundo já teve, um dos maiores estadistas que o mundo já teve. Mas o texto bíblico no versículo 5 nos diz de um chifre notável, está no verso 5. Diz lá, de acordo com o verso 21, esse chifre notável, ele representa o primeiro grande rei da Grécia. E quem foi o primeiro grande rei da Grécia? Alexandre o Grande. Ele foi o primeiro grande rei da Grécia. Então, por quê? A Grécia não teve somente um rei. Além de Alexandre o Grande, ela teve mais quanto? Mais 4 reinos. Porque quando a Grécia caiu, ou seja, quando Alexandre o Grande morre, e literalmente a Grécia cai com isso, o reino é dividido em 4 partes, e os seus generais assumem essas 4 partes. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que o chifre grande representa um rei notável, considerado, ou seja, um rei grande, que fez grandes coisas, conquistou grandes coisas. Mas os outros 4 não são tão consideráveis como foi Alexandre o Grande. Então, a Bíblia está nos falando aqui no versículo 5, e conforme o verso 21, que este chifre notável, ele representa Alexandre o Grande. Mas o texto continua, diz o versículo 7, alguém leia o versículo 7 para mim, por gentileza. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele. O feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o caminho do poder dele. Ok? Então o texto verso 7 diz que ele estava o quê? Enfurecido, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos retrata que ele estava muito nervoso, muito bravo. A palavra enfurecido, no hebraico, é a palavra marar. A palavra marar significa, é uma forma de encontrar-se constantemente enfurecido. Continuamente enfurecido. Ou seja, este reino, ele não estava enfurecido por um momento. É isso que está dizendo a Bíblia. Ele não estava enfurecido por algumas horas. Mas ele era um reino que estava continuamente enfurecido.
Ou seja, a todo tempo ele queria conquistar outros lugares. O desejo de conquista era notório no Império grego. Era evidente dentro de Alexandre o Grande. A maior prova disso é que ele chegou às Índias, conquistando o mundo. Agora, observe que interessante. Quando o texto hebraico ele nos retrata deste enfurecimento do rei, o texto hebraico ele está nos mostrando que existia continuidade em sua obra de conquista. Ou seja, Alexandre o Grande estava disposto a conquistar qualquer lugar do planeta para ter poder. Esta é a ideia do texto. Por isso que diz a palavra de Deus que o carneiro ele não pôde conter Alexandre o Grande. Não foi capaz de vencer Alexandre o Grande. Como diz na linguagem atual, tinha sangue nos olhos. Tinha sangue nos olhos. E esta linguagem retrata esta sujeição do império dos Medos e Persas à própria Grécia. Ou seja, significa que a Grécia estava sempre em supremacia aos demais impérios. Mas o texto bíblico nos continua, versículo 8, olha o que diz verso 8. Alguém leia aí. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Então o que a profecia está nos dizendo aqui? Algo muito importante. Primeiro que ele se engrandeceu, se magnificou-se no mundo. Mas a profecia está dizendo algo muito importante. Está dizendo o seguinte, o fato dele ter se engrandecido não daria a ele poder constante. A própria profecia está dizendo que ele cairia. Versículo 8 está nos informando que ele teria um fim. Que Alexandre não ficaria por muito tempo no comando do seu reino, do seu império. A profecia está nos retratando aqui, prediz que Alexandre cairia enquanto o seu império estivesse no auge. Agora, um detalhe importante é que Alexandre ele não cai quando o seu império está em decadência. Ele cai no auge da sua vida, porque ele morre, e morre cedo. Então nós não sabemos o que houve com ele, se ele foi envenenado, se ele teve alguma doença, porque foi conquistando vários lugares do mundo, entrando em várias nacionalidades, em várias geografias, foi passando. Não sabemos se ele adquiriu uma doença e veio a morrer, mas nós sabemos que ele morreu muito cedo. E no auge das suas conquistas, no auge do seu poder. Agora, a profecia bíblica já estava dizendo isso. Ou seja, quando ele estivesse no auge, no topo da sua vida de conquistas, ele cairia. Agora, você veja que interessante aqui, é que Daniel, ele estava vivendo períodos anteriores ao Império Grego, quando ele retrata isso. E ele dá nome. Você vê a veracidade do texto bíblico. Daniel, ele dá nome, ele fala, ó, o império que vai tomar a Média e Pérsia é a Grécia. E a história confirma isso. Você veja, o sujeito que não crê na Bíblia é porque está cego para a palavra de Deus, porque a veracidade do texto bíblico é tremenda. Daniel vivendo anos anteriores à Grécia, anos anteriores a Alexandre o Grande, ele prediz que a Grécia tomaria o império dos Medos e Persas. Ele prediz que um chifre, não sabia quem era Alexandre o Grande, nem existia Alexandre o Grande, mas ele prediz que um chifre grande e notável seria um grande imperador, e que depois no auge do seu poder ele cairia e outros 4 tomariam. Aí quando você vai para a história tudo se confirma. Então isso é veracidade do texto bíblico. Então a Bíblia ela não é um conto de fadas, a Bíblia ela não é uma caixa de mitos. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus diz que Ele é e Ele será. Ele é o alfa e Ele é o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele enxerga tudo antecipadamente. É isso que está dizendo o texto bíblico. Qual é a intenção desse texto para nós? É confirmar a veracidade da mensagem bíblica para nós.
Ah, a profecia é um negócio muito pesado e tal, mas ela confirma a veracidade do texto bíblico. Ela confirma a veracidade da mensagem bíblica para nós. Ok? Então vamos lá. Então nós sabemos que com 32 anos de idade, já mencionado aqui, ainda na primavera da sua vida, Alexandre o Grande morreu e não sabemos do que, ok? Aí no verso 8 ainda diz lá que 4 chifres notáveis surgiriam, que se trata de 4 reinos que surgiram após a morte de Alexandre o Grande, com 32 anos de idade. Ou seja, este império ele foi dividido, já tiveram um estudo sobre isso, né? Lisimaco, Seleuco e Ptolomeu. São os 4 generais que assumiram 4 partes do reino, ok? Que são esses 4 chifres notáveis aqui. Aí, o verso 9, alguém leia para mim, por gentileza. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Ok? Então, de um deles, diz o texto bíblico, de um desses sai um chifre. Ou seja, de um dos chifres saiu, né? Esta frase, ela apresenta confusão de gênero no hebraico. A gente não tem uma informação muito real sobre essa frase, porque nas traduções do hebraico para o grego, da Septuaginta, há uma confusão de detalhes. Porém, existem algumas questões importantes. A palavra deles, no hebraico, é a palavra rem. Isso significa que é uma palavra masculina, tá? Então se refere a seres masculinos. Isso indica que, gramaticalmente, o antecedente desta palavra, quando nós vamos no texto bíblico, no verso 8, é a palavra ventos. Se você leu o verso 8, leia. Quem leu aí? Quem leu? Eu. Então leia novamente. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ok, então essa palavra é antecedente aos ventos que nós encontramos no versículo 8. A palavra rem deles, e não chifres, visto como ventos no masculino, mas chifres aqui no sentido de poder, de conquista, de força. Então esta é a ideia que nós encontramos no versículo 9, ok? Agora, detalhe importante, alguns comentaristas, eles interpretam o verso 9, fala de um chifre pequeno. Alguém leu já o verso 9? Então leia o verso 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Ok. Porém, alguns comentaristas, e nós partimos desta ideia, que esse chifre pequeno que sai de um deles se representa Roma, ou o Império Romano. Ok? Apesar da confusão existente no verso 9, entretanto, muitos comentaristas acreditam que é o Império Romano. E por que acreditam que é o Império Romano? Porque não teria lógica no texto bíblico, capítulo 2, apresentar os impérios, ok? Você vai no capítulo 7, você tem uma sequência, e chega no capítulo 8, isso divaga, isso diferencia. Então a Bíblia estaria, neste caso, sendo confusa se fosse dessa forma. Então se há uma sequência lógica no capítulo 2, também há uma sequência lógica no capítulo 8, e assim sucessivamente em qualquer profecia bíblica, ela tem que se confirmar, a própria palavra de Deus tem que se confirmar, ok? Se a Bíblia, por exemplo, fala do sábado, em Êxodo capítulo 20, é de se esperar que ela fale do sábado também no Novo Testamento, é de se esperar que ela fale do sábado também em outros textos da Bíblia, ok? Então se a Bíblia fala, por exemplo, no capítulo 2 a respeito dos impérios, é de se esperar em outros textos também que ela se fale dos impérios e respeite essa sequência lógica. Então muitos comentaristas, aí 90% dos comentaristas, eles acreditam que esse chifre pequeno representa Roma em ambas as suas fases, tanto na fase pagã quanto na fase papal.
A fase pagã é a Roma pós-Grécia, ou seja, logo em seguida a Grécia, porque quando cai o Império Grego, Roma começa então a conquistar o mundo. E Roma começa a conquistar o mundo dentro de um ambiente pagão. E por que um ambiente pagão? Porque naquele período as conquistas se davam através da religiosidade. E como era feito isso? Por exemplo, Roma estava perdendo muitos soldados na guerra. Custava, a guerra custa. Nós estamos sofrendo aí com preço de combustível nas alturas por causa de uma guerra. Entendeu? Eu tenho um carro a diesel, quando eu adquiri um carro a diesel, eu paguei R$3,20 no litro do diesel, eu já estou pagando quase R$8 no litro do diesel. Mais caro que a gasolina. Mais caro que a gasolina, nunca foi mais caro que a gasolina, nunca foi, sempre abaixo da gasolina. Hoje está mais caro, e nós sabemos que a consequência, uma das consequências, não somente, mas uma das consequências também é a guerra, que encareceu tudo. Então, a guerra ela custa para uma nação, e a guerra custava para o Império Romano. Qual foi a maneira que o Império Romano determinou que deveria ser feito para conquistar as demais ações? Através do paganismo religioso. Então, por exemplo, ele ia conquistar um local pagão, o Império Romano, e ali se acreditava, por exemplo, em adoração a imagens. O Império Romano dizia o seguinte: nós aceitamos vocês desta forma. Eles iam conquistar, por exemplo, um local onde existia a supremacia de um sacerdote, nós vamos aceitar vocês dessa forma. Só que isso começou também a custar princípios para o Império Romano. Aí entra a Roma papal, e o meio que a Roma papal ela adquire para conquistar foi um meio político. Então nós vamos ser igual a vocês. Se vocês creem dessa forma, nós vamos mostrar para vocês que nós cremos dessa forma. E foi nesse período da história do Império Romano que aconteceu uma das maiores tragédias existentes dentro da religiosidade. A verdade de Deus, conforme nós lemos no texto bíblico, ela foi jogada por terra. Nesse período do Império Romano, de Roma papal, ou seja, o sábado foi destruído, introduziu-se a guarda do domingo, porque algumas regiões do mundo, eles respeitavam o primeiro dia da semana, adoração ao Deus Sol. Então, Roma papal disse, então nós vamos ser igual a eles, para que nós conquistemos eles, não por guerras, mas conquistemos eles pela nossa política religiosa. Ok? Isso significava sincretismo religioso. Eles iam conquistar outras regiões do mundo, onde se acreditava que o sacerdote ele tinha supremacia na sua fala, então agora o nosso sacerdote também vai ter, eles diziam, vai ter também infabilidade, que é a infabilidade papal. Culto aos mortos, missa do sétimo dia, em algumas regiões do mundo se fazia culto aos mortos. Então como nós vamos conquistar aquilo ali? Na espada? Não, vamos introduzir na nossa igreja culto aos mortos, missa do sétimo dia. Então as coisas foram sendo introduzidas de tal maneira que as verdades de Deus foram jogadas por terra. Aqui fala, quando se trata de Roma, diz o seguinte que, diz o texto bíblico, que ele fez, verso 10, diz lá, capítulo, cadê o verso 10 aqui? Versículo 10, diz, cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra, diz o texto bíblico, e pisou. Daniel aqui, ele está ainda descrevendo a visão, visto que o anjo, ele posteriormente no verso 24, ele informa a interpretação, e no versículo 24 ele diz o seguinte, a respeito do verso 9, ele fala o seguinte, verso 20, grande o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos, e diz o texto bíblico, aí ele finaliza, destruirá o povo santo, diz a palavra de Deus. Ou seja, Daniel, quando ele fala de exército, o exército e as estrelas aqui, obviamente, representam o poderoso, representa o povo de Deus. Então Daniel está falando que ele faria destruir o próprio Deus. Daniel estava dizendo assim, que destruiria até mesmo o povo de Deus. E por quê? De que forma destrói-se a Deus? Destrói-se a Deus destruindo a verdade de Deus.
Porque Deus a gente não tem como destruir, porque é Deus. Ninguém pega Deus e destrói, ok? Mas a gente pode destruir a Deus mediante a mensagem de Deus, destruindo a palavra de Deus. E foi isso que o Império Romano religioso, ou seja, Roma papal, fez. Destruiu a mensagem de Deus, fez a mensagem de Deus, a verdade de Deus, ser pisoteada. Então destruiu o sábado, introduziu vela nos cultos, introduziu missa do sétimo dia, introduziu infabilidade papal, imagens, penitência, tantas coisas, purgatório e tantas coisas que foram introduzindo dentro da igreja, adoração ao dia de domingo, não mais ao sábado. Foram introduzindo tanta coisa, mas tanta coisa, que quando você destrói a verdade de Deus, você está destruindo o próprio Deus, porque você não tem como destruir a Deus, então você destrói o quê? A verdade, você destrói a palavra de Deus. Queimaram Bíblias em praça pública. Tem aquele filme antigo assim, não tão antigo, mas possivelmente... qual? Eu não lembro assim. Nome da Rosa? Nome da Rosa. Lembra desse filme? Nome da Rosa. Isso mesmo. Que um camarada ele vai investigar porque algumas pessoas estavam morrendo em um mosteiro. Isso mesmo. E Sean Connery, falecido já, né? E o que eles faziam? Eles passavam veneno na página da Bíblia e naquele movimento do sujeito passar o dedo na língua e aqui ele era envenenado e ele morria. Mas qual era a intenção disso? A intenção era que ninguém lesse a Bíblia. A intenção era o quê? Que ninguém tivesse descrição da verdade de Deus. Ou seja, por quê? Porque quando você lê, você descobre verdades. Agora não é mais a infabilidade papal, não é mais o que a igreja diz, não é mais o que um pastor diz, é o que está escrito. Você entendeu? Então, por isso que a gente precisa compreender a mensagem de Deus. A verdade bíblica não é por aquilo que um pastor diz, não é por aquilo que um padre diz, que um sacerdote diz. A verdade bíblica é por ela mesma. Ela tem que falar a nós. Se está escrito, é uma verdade. Se não está escrito, não é verdade. Ainda que um sacerdote diga que aquilo é diferente, se na Bíblia mostra de uma maneira, você siga do jeito da Bíblia e não do sacerdote. Então a palavra de Deus, ela era destruída, era jogada por terra, o santuário era pisoteado. E por que se refere ao santuário? Porque o santuário é onde continha as verdades de Deus, lá estavam os mandamentos de Deus, então foi pisoteado. Hoje nós somos que nem aquela história do boi que faz uma trilha e daqui a pouco uma boiada começa a passar, daqui a pouco aquele caminho vira uma estrada rural, de estrada rural vira uma estrada municipal, de estrada municipal vira uma estrada estadual, daqui a pouco virou uma rodovia que ali passa caminhões, carros e tudo mais, mas alguém começou. Então hoje, se guardamos o domingo, é porque alguém começou, não é porque a palavra de Deus determina a guarda do domingo. Se nós adoramos imagens, é porque alguém introduziu, não é porque a palavra de Deus diz isso. Porque a palavra de Deus não nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos adorar imagens, nós devemos adorar a Deus no santo sábado, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que não há nenhum outro ser maior do que Deus. Então é isso que diz a palavra de Deus, as Santas Escrituras. E aí no verso 10 diz que ele pisou, que, ou seja, refere-se a essa fúria do Império de Roma papal, que frequentemente perseguia o povo de Deus. O povo de Deus era perseguido. Por quê? Porque o povo de Deus queria fazer conforme a palavra do Senhor, do jeito que está descrito na Bíblia. E Roma não aceitava isso. Porque se Roma aceitasse isso, ela perderia politicamente. Roma dizia assim, não, se nós estamos mudando, é para conquistar. Vocês estão fazendo diferente, o que o povo vai pensar? Que aqui todo mundo é confuso, cada um faz de um jeito. Então vai ter que todo mundo aqui dentro seguir desta forma, não adianta ter povo de Deus aqui. Vão todo mundo seguir para que a gente conquiste outros lugares do mundo. Isso é chamado de sincretismo religioso. E foi isso que a igreja fez naquele período. Diz a palavra de Deus, versículo 11, verso 11 nos diz assim:
sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Quando você vai no verso 25, o verso 25 explica o verso 11. O verso 25 nos diz: por suas astúcias, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Jesus. Então, o que o texto bíblico ele está nos referindo aqui? Ele fala deste mesmo poder que se levanta contra Jesus Cristo. Ou seja, faz referência a Cristo. Esse poder não só se levanta contra as nações, não só se levanta contra o povo santo, mas este poder se levanta contra o próprio Cristo. Porque tocou no povo de Deus, tocou em Cristo. Tocou na mensagem de Deus, tocou em Cristo. Ok? E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que faz cessar o sacrifício diário. Quando você vai compreender esta questão, significa, o sacrifício era algo que acontecia continuamente, era algo contínuo, diz a palavra, as Santas Escrituras. Ou seja, aqui nós encontramos duas questões importantes. Referência à vida humana nesta terra. A primeira questão se trata do santuário. Quando faz cessar o sacrifício, foi a concepção da necessidade de levar Jesus à cruz do Calvário. Segunda concepção que nós interpretamos nesse texto bíblico, ou seja, a atividade de sustentação permanente contra a própria mensagem de Deus na terra. Atividade de sustentação permanente contra a própria mensagem de Deus na terra, conforme Ezequiel nos apresenta. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que a igreja, ela tocou no príncipe dos príncipes, tocou na mensagem de Deus, tocou nos valores sagrados, tocou naquilo que era princípio religioso. E hoje nós vemos aí o resultado de tudo isso que nós encontramos aí. Ok? No que diz respeito à verdade bíblica. E aí, versículo 13, eu quero encerrar aqui. Isso aqui é aula para 2 aulas aí, né? Porque verso 13, caso do horário, fala sobre a transgressão da desolação. Pode vir sábado que vem. Eu vou estar aqui sábado, não, sábado que vem não vai dar, porque eu vou ter batismo. Vamos marcar para o outro, um outro eu venho. O verso 13 nos diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo que falava: até quando durará o sacrifício diário e a transgressão da assoladora, na visão a qual entrega o santuário do exército a fim de serem pisados? Aqui a coisa mais linda que existe. Aí Daniel ele ficou tão preocupado com o que estava acontecendo com a verdade de Deus. Ele recebe aquela visão: como pode um negócio desse? A verdade de Deus sendo pisoteada, o santuário sendo destruído. Como pode tudo isso? Aí ele pergunta o seguinte: até quando isso vai durar? Até quando, Senhor, vai durar essa tragédia religiosa? Aí o anjo responde para ele: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí é para uma próxima aula. Sábado que vem nós vamos estudar exatamente essa profecia. Essa profecia. Aí já encerra aí o assunto. Então tá bom. Aí vocês vão saber exatamente o que houve. Quando ela começou, quando terminou. O que ela significa, né? Quando ela termina. Capítulo 9, né? 9, 70 semanas, 8 e 9 na realidade, né? Vai pegar a parte do 8 e o restante do 9. Então, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O que Deus estava dizendo para a gente encerrar? Chegará um momento que a minha verdade será restaurada. Será restaurada. E Daniel, então, ficou menos aflito com a resposta do Senhor. Deus abençoe a todos.